Bom dia, Brian. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos, viu? Peço que coloque o nome completo, por favor, no chat. E em instantes nós vamos começar, tá? Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal está terminando de chegar. Não esqueça de colocar o nome completo, por favor, lá no chat, tá bom? Em instantes, daremos início à nossa aula. O pessoal está tentando entrar, vamos aguardar rapidinho. Bom dia, Gustavo. Está conectando o áudio dele. Vamos lá, gente, vamos dar início, sejam bem-vindos aí, tá? Então, eu vou pedir para vocês darem um feedback aí para mim se está aparecendo ou não. Bom dia, consegui te Ainda conectar. não. Agora apareceu. Valeu, obrigada. Não esquece de colocar seu nome lá no chat, tá, Gustavo? Vamos lá, gente. Ih, acho que travou tudo aqui. Hoje vamos falar sobre juros e funções. Então, mas antes de a gente falar sobre funções, nós vamos recordar um pouquinho sobre algo muito importante que vai ser necessário aqui em matemática financeira, que vai ser a questão dos logaritmos, tá? Então, só para a gente recordar, nós temos aqui 2 elevado à quinta potência igual a 32. Transformando isso aqui num logaritmo, na verdade, é log na base 2 de 32, que é igual a 5. Como que eu faço isso? Olha, 2 elevado a 5 é igual a 32, tá? Então, eu tenho aqui uma forma, né? No caso, lembra muito função exponencial. As funções, elas são interligadas, vocês sabem disso, né? Então, aqui, para resolver esse log aqui, na base 2, é 2 elevado a 5, que é igual a 32. 2 elevado a 5, de fato, é 32, porque é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 35, tá bom? Então, o logaritmo de um número positivo b, da base a, positiva, é diferente de 1. E o expoente x, o qual se deve elevar o a para subter o b. Então, nós temos aqui o log na base a de b é igual a x. Resolvendo isso aqui é a elevado a x, que é igual a b. Olha, a elevado a x é igual a b. Aonde o meu b ele tem que ser maior que zero, e o meu a também tem que ser maior que zero. E além do a ser maior que zero, o a ele tem que ser diferente de 1, tá? Então, na definição acima, o b é o logaritmando, só para a gente poder recordar esse carinha aqui.
o A é a minha base e o X é o logaritmo, ou seja, é o resultado. É o logaritmo de B na base A. Então, se na base do logaritmo for 10, costumamos não apresentá-los. Então, olha só, log na base 10 de B. Eu posso escrever desta forma aqui ou desta aqui, tá? Quando eu não tenho nada escrito na minha base, é sinal que o log é 10. A base desse logaritmo é 10, tá? Outra coisinha que vocês têm que recordar em relação às condições de existência de um logaritmo. Então, para um log na base A de B existir, é necessário obedecer as seguintes restrições. Um logaritmo positivo, ele tem que ser B maior que zero. Então, esse carinha aqui, ele tem que ser maior que zero. A base, ela tem que ser positiva e diferente de 1. Então, o A tem que ser maior que zero e ser diferente de 1. Tem que obedecer essas condições aqui, tá? Se uma dessas restrições não for obedecida, a existência do logaritmo não estará garantida no universo dos conjuntos reais. Por exemplo, vamos verificar aqui, ó, log de 2, log na base 2 de 3. Não é um número real, pois o logaritmo é negativo, né? Se a gente for resolver isso aqui, vai ficar assim, ó, 2 elevado a 3, né? 2 elevado a x, perdão, que é igual a menos 3. Qual é o número que eu vou colocar? Qual é o número que se eu substituir aqui por menos 3, vai me dar um resultado? Não tem, né? Então, aqui, ou então aqui, ó, qual é o número que eu coloco aqui no valor de x que vai me dar um resultado de menos 3? Não tem. Então, a condição de existência é importante porque vai validar a sua resposta no tratamento do logaritmo, tá bom? Nós temos também algumas propriedades, e é sempre bom lembrar. Então, aqui o logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos dos fatores, tornando da mesma base. Então, eu vou ter a mesma base, ó, log de A, tá? E eu tenho a multiplicação de B com C. Eu posso abrir isso. Eu posso dizer que é log na base A de B mais o log na base A de C, tá? Então, tanto faz escrever desta forma quanto desta aqui, sempre obedecendo que o B é maior que zero, o C também, e o A, que é a minha base, ele vai ser maior que zero, tem que ser positivo, e tem que ser diferente de 1, tá? Nós temos o logaritmo de um coeficiente, ou seja, uma divisão. É igual ao logaritmo do dividendo menos o logaritmo do divisor, tornando a mesma base. Então, olha só, eu tenho um log aqui na base A, onde eu tenho a divisão B por C. Aplicando a propriedade, nós temos log na base A de B menos log na base A de C. Nós temos a subtração aí. Então, a divisão eu posso tornar ela numa subtração. E sempre lembrando que o B e o C é maior que zero, e o A, que é a minha base, também ela tem que ser maior que zero, porque ela tem que ser positivo, e tem que ser diferente de 1. Nós temos um logaritmo de uma potência é igual ao produto dos expoentes de um logaritmo na base da mesma potência. Então, olha só, eu tenho uma potência aqui no logaritmo. O que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar esse n aqui, ó, jogar para frente do logaritmo, tá? E aí eu tenho n que multiplica log na base A de B. E aí, obedecendo que o B e o A tem que ser maior que zero. E o A também tem que ser diferente de 1. E o N, esse carinha aqui, ó, que era esse carinha aqui na potenciação, ele tem que pertencer aos reais, tá? Então, são propriedades importantes que vocês têm que ter isso vivo na mente de vocês. E, por último aqui, a mudança de base, né? Admitindo que C, tal que C é maior que zero e C é diferente de 1, nós vamos ter aqui, ó, o logaritmo na base A de B é igual a log na base C de B e na log na base C de A, tá? Observe que nessa propriedade aqui eu troquei de base. Eu tornei o A por C, ok? Eu posso fazer isso também. E aí o meu B ele tem que ser maior que A, B tem que ser maior que zero,
Nesse caso aqui, o 0 tem que ser menor que A, perdão, o A tem que ser maior que 0 e diferente de 1, tá bom? Essa sentença aqui. A mesma coisa aqui no C, né? O C tem que ser maior que 0 e ser diferente por 1. Por que isso? Porque eles são referentes à base, e a base tem que ser positiva e diferente de 1, como a gente viu lá no início da nossa aula aqui, em relação à condição de existência. Tranquilo, gente, aqui? Das propriedades do logaritmo? Nós vamos usar isso em matemática financeira, tá bom? Que bom, Brian, Gaspar, tá tranquilo? Show. Então, vamos lá. Então, as formas que determinam os montantes nos regimes de juros simples e juro composto podem ser associadas com funções que a gente já estudou. A gente estudou uma série de funções. Primeiro grau, segundo, função exponencial, modular, logaritmo, né, que a gente acabou de rever agora. Então, tudo isso são funções que podem ser associadas aqui, tá? Então, vamos ter um exemplo aqui, ó. O investidor aplicou 10.000 a juros compostos, a juro composto, de 1,8% ao mês. Após quanto tempo esse investidor terá um total de 11.534 né? Do enunciado, nós temos o capital, que é 10.000, nós temos a taxa, que é o ao mês, né? Nós temos o montante. Aplicando na fórmula do montante, que a gente já viu, que é M é igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a T. Esse T é o tempo. Então, substituindo os valores, nós temos 10.000, que multiplica 1 mais 0,018. Da onde tirou esse 0,018, gente? É 1,8 dividido por 100. Se você fizer essa continha, você vai ter esse resultado. E aí, depois disso, você vai multiplicar, aqui ele vai querer saber o quê? O tempo, né? Quanto tempo esse investidor terá esse valor aqui no final. Então, aqui nós temos eu tenho essa potência aqui, ó, que está elevada a t, que é o que a gente quer achar, ok? E aí ele fala o seguinte, nós que no regime composto, o montante é uma função exponencial do tempo. Para determinado valor t, devemos resolver a seguinte equação exponencial. Lembra que eu falei para vocês que os assuntos são interligados? Então, aqui substituímos o valor de m pela lei da função. Então, nós temos o C aqui, de capital, né? Perdão, o montante é igual a C, que multiplica isso aqui. Eu posso pegar esse 10.000 aqui, passar para o outro lado, porque ele não está multiplicando aqui, ele passa para o outro lado dividindo. Então, está aqui, ó. Divido esse resultado aqui, ok? E a gente vai achar o valor correspondente. Ó, divide. E aí, depois, vai igualar a base para encontrar o T. Então, aqui a gente vai ter 1,018 é igual a 1,5234. Esse valor aqui foi o que a gente achou aqui, ó. Essa divisão, tá? Ele pegou esse pedaço aqui. Vai continuando analisando. A gente aplicou aqui um logaritmo, tá? E aí, no logaritmo, a gente aplicou algumas propriedades, ó, de propriedade de potenciação que a gente acabou de ver. Jogou esse T para frente do log. Ok? Depois a gente aplicou uma outra propriedade aqui. Achamos, tá? Ah, no celular de vocês, tem uma função. Vou abrir aqui o meu. Alguns celulares é só deitar. O meu aqui tem uma função aqui que eu tenho que apertar para aparecer. Então, olha só. Na calculadora do celular, por exemplo, eu quero saber o log. Cadê o log? Log de 1,1534. Tem uma função chamada LG. Quando eu clico nessa função e escrevo o número do log, ele já me dá o resultado, olha. Tá vendo? 0,7
619799471. Só que no livro aí ele arredondou os valores. Aí colocou o valor aqui, ó, aproximado. Tá? Então, é tranquilo tirar o log aqui no celular. Tá bom? Ó, novamente, deixa eu apagar aqui. Deixa eu vir aqui para a função. A minha função está aqui, ó. LG. Cliquei aqui, LG ele aparece. Agora, saber quanto é o log de 2. Clico aqui. 2. E ele me dá um resultado de log. Tá? Então, em matemática financeira aqui, principalmente essa parte de juros compostos, vocês vão ter a necessidade de usar a calculadora, porque os números são muito pequenos, né? Ou são muito grandes, dependendo aí do que vocês forem procurar. No caso aqui do tempo, os números vão ser muito grandes, mas a divisão vai dar uma conta enorme. Então, para não perder muito tempo, vocês podem usar o celular, a calculadora. Tá bom? E aí, encontre-se o valor desse log aqui, o valor desse log aqui, e aí eu tenho esses resultados. Isso aqui é uma divisão, divido, e eu tenho aproximadamente 8. Aí eu vou ver o enunciado. O enunciado está falando de meses. Então, aqui são referentes a 8 meses. Portanto, o investidor terá um montante de R$ 11.534 após 8 meses, tá? Então, podemos verificar também pela forma do montante determinada função de tempo. Então, aqui ele começa a brincar com a fórmula, né, inicial. Então, aqui o montante é igual a C mais J, né? É a mesma coisa dizer que é C mais C, ou seja, capital mais capital, multiplicado com I vezes T. Então, na verdade, aqui ele vai ter o C mais esse C, que é o C de capital. Esse J, se você reparar, quem é o J? É o J igual a CIT. Então, ele substituiu. Onde eu tenho o J, colocou C vezes I vezes T. Essa parte aqui é do juro simples. Então, ele também faz uma combinação aqui, tá? Então, considerando a situação do juro simples, onde a capital é de R$ 1.000, a taxa de 2% ao mês, temos o M em função de T. É dado pelo M. Então, nós temos M é igual a 1.000 vezes 20T. Determina a função polinomial do primeiro grau. Então, observe que a gente já passou aqui pela função exponencial, já passou pelos logaritmos, já passou aqui pela função do primeiro grau. Tá? Então, é importante todo aquele conceito de frações não, perdão. Aquele conceito lá de funções que vocês aprenderam no passado. Tá? E a gente nós revemos esse ano. Então, aqui, ó, no exemplo aqui do exercício resolvido, ele fala que Jorge quer aplicar 6.000 com o objetivo de, após 15 meses, obter um montante de R$ 9.348. Aqui, taxa mensal, então ele quer saber a taxa do juro composto, então, não vai ser simples, vai ser composto, a maioria deles vai ser composto, deverá aplicar esse capital. Então, nós temos aqui os dados iniciais, retirados do problema, né? Que é o capital, o montante e o tempo. Ele fala que após 15 meses, há um montante de R$ 9.348. E nós temos o capital inicial de 6.000. Colocando na fórmula do montante, que é C é igual, C não, M é igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a T. Esse T é de tempo. Então, nós temos aqui o montante, só substituir. Montante, capital, a taxa é o que a gente quer achar. Então, ficou I. Nós temos o T aqui de tempo. Beleza. Substituímos os valores. Está aqui. O que a gente pode fazer aqui? Esse 6.000 que está multiplicando, ele pode passar para o outro lado dividindo. Então, tem aqui a divisão. Né? Podemos dividir. Dividimos. Depois disso, vamos aplicar as propriedades. Né? Ó, usando a propriedade de logaritmo de uma potência. Olha aqui. Ó. Então, log de I de 1 mais I elevado a 15 é igual a log de 1,558. Nós temos que encontrar o valor da taxa. Então, a gente tem que buscar meios algébricos para chegar a esse resultado. Então, aqui a gente aplicou o logaritmo, e aí, com o logaritmo, tem que vir as propriedades. Tá? Por isso que eu trouxe a aula de logaritmo hoje, essa revisãozinha bem simples e básica, para ficar fresquinho na mente de vocês, porque aqui em matemática financeira a gente vai usar bastante. Tá? Esse 15 aqui, joga para frente, né?
como a gente viu, propriedade de potenciação. Depois disso, a gente dá sequência, resolve esse logaritmo aqui, tá? Opa, cliquei demais. E aí nós temos 1 mais i elevado a 10 elevado a isso aqui. Como eu falei na explicação inicial, quando eu não tenho a minha base descrita aqui, é sinal que a minha base é 10, tá? Então, aqui é 10 elevado a 0,12384, que é igual a 1 mais i. E aí, ó, resolvo isso aqui, letra para um lado, letra para o outro, e acho a minha porcentagem. Aqui vai estar com o número decimal. Para transformar em porcentagem, é só multiplicar por 100, tá? Então, a taxa aqui ao mês vai ser de 3%. Agora, como exercício para agora, eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício aí no caderninho de vocês, tá? Vou dar um tempo e daqui a pouco a gente vai comentar a resposta. São exatamente 10 e 13, 10 e 20 nós corrigimos, ok? Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Daqui a 5 minutos corrigimos esse exercício. E qualquer dúvida eu estou à disposição.
2 minutinhos, tá, gente? Pessoal que chegou depois, eu peço que coloque o nome lá no chat, tá? Por favor. Cada lista de presença. Não esqueça de colocar o nome, tá? Vamos lá? Vamos corrigir? Vamos comentar aí a resposta? Então, na questão número 1 aí, qual é o tempo necessário para que um capital colocado a juro composto de 5% ao mês? Letra A, duplique, né? 2 vezes mais, né? E triplique, 3 vezes mais. Então, vamos ver aqui. Então, na letra A, nós temos, para duplicar, o dobro sempre é 2 vezes alguma coisa, né? Eu não sei quanto qual o tempo necessário para o capital. Eu não sei qual o valor do capital, então associo uma letra para isso. Então, eu tenho 2x é igual a x de 0,5 elevado a y. E aí eu vou aplicar aí o log, né? Aplicando o log, eu tenho todo aquele passo a passo de log, né, de propriedade que a gente viu, eu tenho aproximadamente 6 meses e 6 dias. Por que isso aqui? Por causa que está aqui, ó, 6 meses, tá? Vamos ver aqui na parte de triplicar. Mesmo pensamento, tá bom? Ele puxou o log também. E aqui a gente achou 22 dias, 22 meses e 16 dias. Vocês vão printar essas informações, tá? Porque vai ficar para casa, ok? Então, printem aí, por favor, a primeira tela. Eu separei 8 exercícios do que a gente conversou hoje. E aí, na quarta-feira, nós vamos fazer a correção desses exercícios. Então, questão 1, 2 e 3. Quatro e 5. Questão 6. E 7 e 8. Eu vou voltar aqui rapidinho. Tá bom? Ó, 1, 2, 3. Quatro e 5. Questão 6. E a questão de número 7 e 8. Tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar, tirar alguma dúvida? Alguma crítica também? Não? Bem, galera, então eu encontro vocês na quarta-feira, tá? Façam exercícios, porque é muito importante. E através dos exercícios vocês vão verificar se vocês estão acertando ou não, ou entendendo a matéria ou não. Tá bom? Um grande abraço aí, se cuidem e até quarta-feira. Tchau, galerinha.